No momento que sai Phantom Pain e Mad Max junto, fica meio difícil você jogar jogo AAA, sendo que cada um sai por 250, 199 reais. Então a gente tá aqui pra solução, né, Luiz? É verdade. E qual que é a melhor solução, então, hein? Bom, jogo indie, né? Menos de 50 reais. Bom, eu sou o Johnny Oliveira. Eu sou o Luiz Dum. O jogo indie é tido como preconceito, jogo mobile ou jogo 8 bits, mas eu acho que as pessoas estão meio enganadas. Pois na verdade todo mundo sabe que assim, atualmente os jogos mais premiados na indústria dos games são os jogos indies. Bom, os jogos indies, eles se limitam à ideia do desenvolvedor, eles não querem agradar todo mundo, e por não querer agradar todo mundo, eles têm mecânicas mais interessantes, são mais inovadores e às vezes têm histórias muito mais contundentes que qualquer Metal Gear Phantom Pain. Exatamente, porque como ele não é voltado exatamente para um mercado de nicho muito alto, ele é um mercado com um nicho muito fechado, então os criadores têm toda a independência para criar histórias complexas e às vezes até muito mais pessoal do que para um jogo de um AAA que é de mercado abrangente, né? Bom, começando a nossa rodada de indications, eu vou começar jogando um jogo que eu achei muito interessante de um estúdio brasileiro, Beholder Studios, que é Chrome Squad. 5人の若いスタントマンがある日自分たちのテレビスタジオを制作しようと考えた。これが君のストーリーの始まりである。インディー戦隊クロマスクワッド。 Bom, Chrome Squad funciona assim, vocês assistiam Super Sentais, Flashmans, Changeman, Power Rangers e etc. Imagina o seguinte, você controla 5 dublês que faziam parte de um seriado de Super Sentai e eles decidem sair do seriado de Super Sentai e fazerem o próprio seriado deles. O jogo ele tem todo pixel art, etc. Mas o que é legal nele? Você tem gerenciamento do estúdio, você consegue gerenciar, você gerencia o estúdio e você grava os episódios de Super Sentai. Então o jogo todo é uma piada com essas séries clássicas. Sim. E o que é legal? Você começa pegando itens e, por exemplo, você faz a sua roupa, começa com papelão, plástico, celofane. Sim, é um orçamento limitadíssimo. E conforme você vai ganhando fãs e vai fazendo sucesso, você vai usando vinil, capacete motoqueiro, materiais alienígenas. Basicamente uma produção de um filme nacional. Tá, aí você fala, mas o que tem? Ele é um Tactics, né, por turnos. Só que o que é legal dele são os diálogos, cara. Tem diálogos muito bons e ele brinca com a quarta barreira. Tem um momento que um dos personagens manda um e-mail pro jogador e fala: "Ei, você aumentou o salário de fulano, jogador? Por que você não aumenta o meu?" Então ele quebra a quarta barreira e é um jogo muito inteligente. E custa, acho que na Steam devia até hoje, quando eu comprei, dava uns 30 e poucos reais. Jogo muito bom e eu devo ter jogado aí umas 18 horas. Muito bom. E levando que tá na Steam, então provavelmente quando tiver uma sale aí dela, vai valer muito a pena. Recomendo Chrome Squad, estúdio brasileiro, muito bom. Pega esse jogo. Bom, galera, agora voltando um pouco, continuando você deu a indicação do Chrome Squad, eu seguindo essa linha do pixel art, eu vou dar aí um jogo que é da mesma equipe que fez o Oli Oli. Que é o Don't Be a Hero, que é pra mim, eu acho que é depois do Brutal Force, do Broforce, aliás. Do Broforce, é o jogo mais nonsense de tiroteio que eu já vi. E o jogo é todo estilo, quem jogou Oli Oli, aquele joguinho de skate, é a mesma pegada, é o mesmo estilo. Hey, Nerdface! Tired of all those political games where you don't get to beat someone's face in with a hammer? Good news! Honeylord has traveled back in time to Falcon Punch crime in its depressing forms! The rabbit means you'll ambiguously murderize stereotypical and somewhat xenophobically casted crime bosses. E basicamente assim, você tá numa cidade onde uma criatura, um ser alienígena quer se tornar o prefeito dessa cidade. Mas pra se tornar prefeito, ela quer acabar com toda a criminalidade da cidade. Então basicamente ela começa a pegar todos os caras mais sem noção da polícia, ou quem quer participar disso, pra caçar todos os bandidos e eliminar totalmente esse mal da sociedade. E cara, o jogo é todo estilo, como eu falei, é bem colorido, é o estilo Oli Oli.
né? Os comandos são bem simples, são variações de comandos tal, tipo, ou correr, atirar, pular e atirar, não tem uma tipo gama muito clássico, grande. assim, pular, correr, atirar. Só que ele é bem frenético, porque você pula de um prédio pro outro. Aquele negócio, ele tem aquele esquema de você poder pegar a barreira e atirar e tal, mas assim, e bem com aquele estilo bem violência gratuita 8 bits com os polígonos coloridos voando na tela. Hotline Miami Fits, assim, tipo, sangue e etc. E bom, vale muito a pena, é um joguinho aí que você vai gastar umas boas horas de diversão aí. O ponto fraco dele é que em algum momento do jogo ele vai se tornar um pouco repetitivo. Nailed it. Just injured. Mas vale a pena porque o roteiro é muito engraçado, então você vai querer terminar de jogar o jogo exatamente pra ver isso, porque é muito. Você se diverte, cada missão que você passa, você se diverte, fora também que você abre personagens bem peculiares, que às vezes personagens que você provavelmente já deve ter visto em algum desses filmes que passava na sessão da tarde de policial. Bom, agora eu quero puxar uma coisinha muito fofa pra você jogar com a sua namorada, pra você jogar sozinho e aquecer o seu coração. O nome do jogo que eu tô falando é Never Alone. Imanga kanga kolektuarulu kangexilablu kinguneptin. Que é um jogo de uma raposinha e uma garotinha inupiate. Bom, eu não sabia o que era inupiate até eu jogar esse jogo. Eu também não sabia. Cara, qual que é a curiosidade do jogo? O jogo ele foi encomendado, na verdade, por uma associação que cuida da cultura inupiate, que são, se não me engano, Ártico, esqueci direito onde é, mas eles são aqueles esquimós, né? A gente fala esquimó, mas eles são os inupiates, que tem uma diferença, acho que, do polo. E eles contrataram essa empresa pra fazer um jogo que atingisse os mais jovens e que levasse a cultura inupiate pra eles. Eles pegaram todos os contos das pessoas mais velhas e fizeram esse jogo, cara, que é de uma raposinha e uma menininha. Você troca o controle da raposinha e da menininha com um triângulo, né? Você tem pra PlayStation, Xbox, tem pra todas as plataformas possíveis. Sim. E você tem que controlar os dois pra fazer puzzles e pra seguir em frente. A história é muito simples, a menininha, ela tem que... Existe um inverno que tá há muito tempo e os caras não estão conseguindo sair pra caçar. Então a aldeia tá morrendo de fome e ela vai dar um jeito de acabar com esse inverno. E pra isso ela encontra uma raposinha que é muito fofa, que vai ajudar com a ajuda dos espíritos e etc. E tem uma coisa muito peculiar. Conforme você tá jogando esse jogo, você abre um documentário. Você vai abrindo partes do documentário que vão falando como eles caçam, quais são os costumes. One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. The Inupiaq people are a living people and a living culture. Even though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border. E etc. Então é um jogo que ele é muito interessante porque ele me mostrou uma cultura diferente. Sim. Eu vi um documentário e ao mesmo tempo, apesar do gameplay dessas plataformas ter que ser muito preciso e tal, ele é bonito, ele é interessante e é um jogo que ele agrega muito sentimento a ele. Recomendo bastante Never Alone, que Gishmo Iguma joga esse jogo. Bom, outro jogo que eu vou falar pra vocês aí é um jogo que esse jogo me surpreendeu bastante. Eu já tava aguardando ele foi um lançamento, foi anunciado originalmente no Kickstarter, que é um jogo chamado Neverend Nightmare. Como ela é desse jogo? Ele é um jogo todo estilo, ele é todo 2D, mas aquele 2D chapado mesmo. Só que ele a direção de arte dele é muito bonita, porque ele é todo feito em ilustração, todo no preto e no branco, só com rachuras. O cenário, tudo, é tudo feito em rachuras. E assim, a única coisa que a única hora que troca esse visual monocromático
é em relação quando aparece o vermelho do sangue, que aliás, sangue é que não falta nesse jogo. É jogo de terror? É um jogo de terror. Eu não vou jogar, eu sou cagão. Mas assim, cara, eu vou falar pra você que eu fiquei espantado, porque qual que foi a surpresa desse jogo? Além do visual bonito que eu curti, foi em relação que eu falei, pô, como um jogo 2D vai me dar medo? Não é possível, um jogo 2D não vai me dar medo. Não, um jogo 2D te deu medo, então eu não quero jogar. Não, dá muito medo, cara. Eu não quero jogar essa porra. Não, tanto que o jogo ele te obriga, ele fala assim, ó, jogue com os fones de ouvido. Jogar com fone de ouvido? Joga. Eu não vou jogar nunca. E é sensacional, cara. As cenas. Basicamente a história é assim: é de um rapaz que ele tá que ele acorda numa casa e aí toda vez ele fica falando. Ele fala que aconteceu alguma coisa nessa casa. De repente, ele fala sempre da irmã dele e tal, do sumiço, do desaparecimento da irmã dele. E aí no momento que. Aí ele começa a andar pela casa e ele vai narrando o que tá acontecendo, né? Sobre o passado da irmã dele. E nisso vai acontecendo várias coisas que vão perseguindo ele. Até o momento que culmina dele encontrar uma certa coisa e virar uma cena, tipo uma cena gore, assim, muito nojenta e tal. E é sensacional, cara. É um jogo que eu falo, que eu não imaginei que um jogo 2D poderia me dar medo, mas me deu muito medo, cara. Então vale muito a pena pelo visual. Bom, também. se você não for cagão que nem eu acho que deve valer a pena. Pareceu interessante, mas eu não vou jogar porque eu passo mal. Mocinha. Eu não é mocinha, cara, eu sou sensível. É estranho que os jogos, eles têm que passar uma emoção, eles têm que passar alguma coisa diferente pra gente. A gente tem muito jogo de guerra, mas a gente sempre tem jogo de guerra você sendo fodão que chega a dar tiro e mata todo mundo. This War is Mine é um jogo que te coloca pelo outro ponto de vista. O que acontece com as pessoas que estão no meio da guerra? O jogo ele é tecnicamente um jogo de gerenciar recursos. Só que ele tem a foto, né? A foto e ele tem as biografias dos personagens. Você controla 3. Se não me engano, você chega até a controlar 4. E você tem que conseguir comida, você tem que conseguir água. Você só pode sair de noite. Você tem risco de sair de noite e morrer esfaqueado. Se você é esfaqueado e volta, você pode morrer de infecção, você pode morrer de dor. Aí você fala, porra meu, o jogo te coloca tantas dificuldades. Você conseguir comida, água, aquecimento. E é tão difícil conseguir as coisas nesse jogo. E o que dói, o que machuca, é que os personagens eles vão se comunicando com você. Através de cartas e não sei o que. Às vezes o personagem que fala assim, putz meu, esse livro tá tão bom, espero que eu não tenha que queimar ele pra morrer de frio. E às vezes você é obrigado a queimar os livros que eles estão lendo pra eles não morrerem de frio. É um jogo muito triste, muito incômodo de jogar. Tanto pela trilha sonora quanto visual, que é bem side-scrolling. E é meio desenhadinho, rabiscadinho. É um jogo que, cara, machuca, assim, se você pensar que aquela situação que eles tentam emular um pouquinho é a situação de pessoas que vivem em zonas de conflito, cara. É pensar se vai comer, tem medo de sair e tomar um tiro. Então é um jogo muito tenso. Mas eu recomendo que você jogue pela experiência pra ter esse outro ponto de vista. De alguém que tá sofrendo na guerra e não de alguém que tá causando a guerra. É bem interessante esse jogo se propor a isso. Bom, e pra fechar aí eu vou dar minha última indicação da lista. Que é pra quem é fã, principalmente, ó. História que eu tô falando. Quem é fã de Metroid, desses, principalmente, não só Metroid, mas Castlevania, tudo que virou esse estilo Metroidvania. Conseguiu entender? Metroid mais Castlevania, Metroidvania. Que é essa do mapa ser aberto e você sair explorando ele e tal, indo e voltando, mas que ainda mantém as origens ainda. Eu tenho uma teoria sobre o Metroidvania. Qual? Metroidvania é o Open World em 2D. Faz sentido. Nas suas limitações não deixa de ser. Bom, então, continuando falando do jogo, é um jogo que chama Axiom Verge.
basicamente assim, você vai ver e falar, nossa, que horrível, gráfico de Nintendinho. Mas não, o jogo é muito bom. Inicialmente assim, você até vai jogando ele, você vai achando, putz, é uma cópia barata do Metroid. Mas não é, cara. O jogo ele vai com uma narrativa bem peculiar assim, ele vai te dando dicas do que tá acontecendo com aquele lugar, com aquele mundo, que vai te entregando cada vez mais. E você acha que você está lá naquela velha história, naquele velho estilo. Tipo, é o cara que sai do mundo dele, vai para um outro mundo, e nesse lugar ele tem que virar um herói e salvar o mundo. Mas não, conforme você vai jogando o jogo, você vai vendo que não é bem assim. Esse herói não é bem um herói, se você parar pra ver. Mas eu acho que é melhor a pessoa jogar, né? Exatamente. Pra entender. Mas assim, agora em relação à jogabilidade ela mantém todo aquele esqueminha dos Metroidvania, de você ir recolher itens pra melhorar sua life, seus equipamentos, aumentar o power-up e essas coisas. Ou você tem que achar um equipamento X pra chegar num ponto Y. E nesse meio caminho você vai enfrentando os boss. Só que o legal do boss é que é assim, que ele te dá várias opções de você poder enfrentar ele. Você pode enfrentar ele tipo no modo com uma estratégia utilizando elementos da fase, ou você pode simplesmente no modo Rambo, meter bala e acabou, entendeu? Cara, a variedade de armas que tem nesse jogo é absurda. Eu acabei ele, fiz 80% dos itens, e eu acho que eu devia ter pego uns 15 armas diferentes, cara. Sim. É absurda a quantidade de armas que você encontra. Outra parada é a música também, que Sim. tem essa parada... Puta, minha trilha sonora é A trilha sonora também excelente. é um caso à parte, sim, que é muito bom. Ela tem uma mistura de 8 bits, mas você vê que em momentos tem uma pegada... meio tribal, meio... tipo, tem sempre uma batida e tal. Então, mas vale muito a pena. É um jogo que, pra quem é fã de Metroidvania, pra quem é fã principalmente de um bom roteiro, joga o jogo, vai compensar, vai valer muito a pena. Pessoal, muito obrigado por ver esse vídeo. Mais uma vez, obrigado ao YouTube Studio. A gente tá gravando aqui vários vídeos hoje. Então é isso aí, compartilhe nossos vídeos. Curta o canal. E é isso aí, muito obrigado. Um abraço e tchau.